Vamos lá. Aline, Domênica, Eliana, Fátima, Isabela, Vitória. Sejam bem-vindas. Esperar mais um minutinho aí. O pessoal entrar. Janaína. Liguei o comandante Hamilton aqui. Quem não estiver ouvindo, manda uma mensagem aí. Beleza? Vou iniciar aqui. Nossa aula. Bom, então teve a nossa ação de ontem, que foi montar o BFO. O pessoal montou, né? Acho que no começo assim, é um pouco difícil mesmo de montar, são muitas informações, mas ao longo dessa jornada nossa aqui, vocês vão conseguir elaborar um BFO melhor, mais prático, para vocês entenderem. Sueli, Camil, não sei se é de Camila, é de Camila, acho que é de Camille. Vou abrir o slide aqui para vocês e a gente pode dar início. Cíntia, Sara, todo mundo aí. Vamos lá. Hoje eu mandei para vocês o teste dos sabotadores e bem interessante. Então, quem fez aí olhou e se identificou. No começo é difícil se identificar, a gente olha e fica, putz, não sou eu, não é possível. Aí a gente entra naquela negociação para tentar descobrir e aí no final a gente vai chegando num consenso aí se é ou se não é, né? Se bate, se não bate. Então é isso daí. O pessoal já está entrando aqui. Vou dar início, beleza? Então boa noite mais uma vez. Para quem não tinha entrado, entrou agora. Começando nossa aula de hoje, aula 3. Então para quem não está me seguindo ainda lá, quiser me seguir, tá aí meu Instagram. Coloquei um negócio de livro hoje lá, tal, de qual livro vocês leram esse ano. Quem quiser comentar lá, eu compartilho a resposta depois. Então tá aí, Instagram, Diego Dinkizuki, me segue lá, beleza? Vamos dar início. Eu mandei um vídeo para vocês do Cristiano Ronaldo. Quem ainda não teve a oportunidade de ver, depois dá uma olhadinha nele. E ele usa umas frases bem interessantes, né? Ele coloca assim: é, eu sou o melhor, eu tenho que ser o melhor do mundo. Então, e aí o entrevistador pergunta para ele, né? Peraí, que tem alguém falando comigo. A Sara. E aí o pessoal pergunta para ele, o entrevistador, mas Cristiano, como assim? Você é o melhor, mas isso envolve trabalho. Ele sei que envolve trabalho. Você chega cedo? Chego cedo. Ele falou assim, eu sou o primeiro a entrar no treino e sou o último a sair, né? Então, ele é o melhor na dele. Então, essa imagem aí, tentei aumentar o máximo que deu para vocês conseguirem ver, mas ficou um pouco embaçado. Mas é a imagem que eu mandei para vocês hoje, tá? Então, foi a imagem que eu mandei. E nessa imagem, tem lá na frente eu vou montar para vocês, mostrar mais ou menos como que a gente faz para montar essas necessidades, essas sensações, esses falsos sentimentos. É que aqui para aumentar ficou um pouquinho ruim, mas no arquivo que eu mandei para vocês, vocês já têm. Então vamos lá. Então começou aqui. Nossa aula de hoje, autoconhecimento e autogestão. Qual é a sua força? Mapa do curso. Então a gente está na aula 3, autoconhecimento e autogestão, dando continuidade ao nosso processo. Qual a missão de hoje? A nossa missão é aprender como funciona o processo contínuo de autoconhecimento.
identificar e analisar o arsenal do autoconhecimento, revelando traços da sua personalidade, permitindo que você tenha clareza sobre quem é e autoconfiança para conhecer as suas forças. Então aqui a gente tem um ciclo da ação, certo? Que é o que esse ciclo da ação? A gente pode entender que toda observação que eu faço do outro é o resultado. Esse resultado é baseado em um repertório, ok? Que é a visão de um acontecimento da vida. Esse repertório leva a frases feitas ou crenças como manda quem pode, obedece quem tem juízo, e com isso temos as atitudes, que é a ação. Qual é o seu ciclo de ação? A gente pega aqui, ó. Comecei aqui nesse ciclo de ação que eu tive o meu repertório. Qual que foi? Assistir meu irmão mais velho sempre brigando e se dando bem na escola. Então eu acho que isso vai gerar uma crença dentro de mim. Eu tenho isso como repertório, que se eu gritar igual meu irmão que gritou a vida inteira e ganhou as batalhas dele, eu também tenho que gritar para ganhar as minhas batalhas. E aí você cria essa crença, e isso vai gerar uma atitude. Qual que seria a atitude? Você gritar numa reunião. E qual que é o resultado que você tem? Às vezes as pessoas não vão gostar muito de ficar perto de você. Então, esse repertório todo tem que ser modificado. A gente tem que começar lá atrás, pensar qual que foi, onde eu comecei essa minha crença. E como eu mudo essa minha crença. Essa mudança de crença a gente vai ver nas próximas aulas. Mas de hoje, esse entendimento, que a gente vai entrar nos sabotadores, e nesses sabotadores a gente vai conseguir identificar algumas crenças. Você já deve ter identificado cada sabotador e a gente vai aprofundar mais. Então agora eu quero que vocês façam um exercício, papel e caneta na mão. Vou dar 1 minuto, são 6 passos, ok? E vocês vão escrever. Eu leio a pergunta, vocês podem preencher aí 1 minutinho para isso. Então, primeira coisa para o autoconhecimento em 6 passos. O que você atingiu até aqui? É importante mapear tudo aquilo que você já conquistou. Então, conquistei a faculdade, conquistei um carro, conquistei um casamento, conquistei R$ 10.000 no banco. O que que você conquistou até aqui? 1 minuto para vocês escreverem. Mão na massa, galera. Próxima pergunta, então. Vai anotando aí tudo. Quais as suas paixões? Quais atividades de interesse, quais assuntos, o que deixam vocês fascinados, empolgados, o que faz vocês acordarem, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, mas o que faz vocês acordarem e começarem a falar, eu acordo, eu gosto de ver notícia, eu começo a falar de notícia, isso, nossa, me deixa fascinado, eu gosto de economia, eu gosto de ver as fofocas dos artistas, eu gosto de ver futebol. O que que te deixa empolgado? Quais são suas paixões? Escrevam aí. Próxima pergunta, então. Então, aqui, suas forças. Use o arsenal do conhecimento para determinar as forças. Esse arsenal eu vou mandar para vocês no final, mas já dando um spoiler, segue a lista de todas as possíveis forças que você pode ter. Então, seleciona aí, dessa lista aqui. Vou dar 1 minutinho para vocês. Quais são as forças de vocês dessa lista aqui? Seleciona. Tá tudo aí. Entusiasmo, honestidade. Vou dar 1 minutinho para vocês.
Próximo, mais uns aí para vocês. Mais um minuto para vocês escolherem o que mais identifica vocês, as forças que vocês têm. Beleza, vamos prosseguir. Guarda essas respostas. Quarto, o seu repertório. O que você já viveu, o que faz você ser quem você é hoje. Pode ser um livro, um filme, conselho, mudança, pessoa, lembrança. Dentro desse seu repertório, que é aquele que a gente falou. Ah, o irmão que estava gritando, era meu repertório. Qual é o repertório de vocês hoje? Um livro que inspira vocês, um filme que inspirou vocês, o conselho do pai, da mãe, as mudanças dentro da família, ou as mudanças, a metamorfose, autometamorfose, né? Essas pessoas, lembranças. Um minuto para vocês pensarem nisso. Pode escrever. Passando de slide, nosso quinto passo, mestre ou referência. A gente já escreveu na primeira aula, talvez vocês tenham mudado de ideia ou não, mas se aquela pessoa que te irrita, te deixa, nossa, irritado, por que que isso acontece? Será que ela não é parecida com você ou a opinião dela? E aí? Ela é parecida com você ou a opinião dela é parecida e isso te deixa irritado? Então, quem seria esse seu mestre ou essa sua referência? Escrevam aí. E o nosso sexto e último passo do autoconhecimento, fez de propósito. Por que você faz o que faz? O que você está buscando nesse momento? Esse será seu propósito? E digo mais, ele muda. O importante é entender ele agora. Então, nessa pergunta, a gente tem três frentes: o meu propósito, o propósito para com o outro e o meu propósito para uma causa. Então, tente ligar esse propósito seu com essas três frentes. Então, eu vou repetir: o propósito, o seu propósito com você mesmo. Esse propósito tem que estar ligado a alguém. E esse propósito ligado a alguém tem que estar ligado também a uma causa. Então, pense nesse propósito seu. Eu sei que é um pouco complicada essa pergunta para pensar assim em um minuto, mas tenta tirar lá de dentro, inconsciente mesmo, e coloca nesse papel. Um minuto para vocês. Continuando. Então, agora, nosso momento alto aí da aula, nosso auge. Então, nossos inimigos internos, ou seja, os nossos sabotadores, são nossos inimigos internos. Então, quando não há inimigos internos, os inimigos externos não podem nos ferir. Então, quando a luta é interna, né, que são nossos inimigos internos, é uma luta interna, os outros não podem interferir. Então, vou explicar para vocês um a um. Eu sei que vocês leram, mas eu vou dar mais
profundidade aí nisso para vocês. Então, qual que é esse primeiro? Vamos falar do primeiro que é o esquivo. Então, o esquivo, um inimigo interno, é aquele cara que quer evitar a fadiga. Sabe o Jaiminho? Prefiro evitar a fadiga. Ah, você ganhou. Ah, eu vou evitar confronto, eu não quero, sabe? Eu vou pôr a culpa no outro para sair da situação. É esse cara. Coloca a culpa no outro para sair de uma situação, quer evitar a fadiga, prefere, ai, deixa do jeito que tá mesmo. Ai, não vou perder tempo com isso. Deixa isso pra lá. Nossa, esse é o cara esquivo. Então, é o inimigo interno que a gente tem. Porque quanto mais esquivo você é, aquilo que você tem que fazer realmente, você deixa passar. Às vezes uma oportunidade. Então, esse comportamento, se tiver muito alto aí no sabotador, no seu sabotador, a gente tem que tentar trabalhar. O ideal não é baixar todos os níveis de sabotadores, não, mas manter um equilíbrio neles, né? Porque, de certa forma, esses inimigos internos estão presentes a todo momento na nossa personalidade. Então, a gente tem que saber lidar com eles. O segundo é o prestativo. Aquele cara que para fazer qualquer coisa aos outros. Ele coloca os outros à frente dele mesmo. Ele coloca as pessoas ali, quando ele está fazendo um trabalho, ele está cheio de papel, alguém chega, meu, você pode fazer tal coisa? Na hora, ele para o que está fazendo e vai. E isso é ruim por quê? Porque ele pode criar uma expectativa na outra pessoa. Então ele vai criar uma expectativa que aquela pessoa também pode ajudar ele. E quando a pessoa não faz, ele se sente mal, se sente para baixo, que é o prestativo. Então, ah, mas é ruim ser prestativo? Não, pelo contrário, é muito bom. Mas você tem que saber gerenciar isso, que é o autoconhecimento e essa autogestão. O próximo, o hipervigilante. Meu, ele é aquele cara que fala assim: está tudo bem, se der alguma coisa, vem pra mim, certo? Nada de ruim pode acontecer. Meu, será que. E ele fica bitoladão. Esse cara é aquele cara assim que ele desliga o gás, ele sai de casa, quando ele tá lá no ponto de ônibus, ele lembra, ele fica assim: meu, será que eu desliguei o gás? Putz, vou voltar. Ele volta, o gás está desligado. Ele apaga a luz, sai de casa. Putz, será que eu desliguei a luz? Não, não, não é possível, eu não desliguei, eu vou voltar para ver. Então eu volto. Aí a gente fala assim, ixi, tá velho, hein, tá esquecendo as coisas. E não, realmente ele é um cara hipervigilante, ele tá a todo momento, alguma coisa pode dar errado. Será que eu fiz? Será que eu deixei de fazer? Ah, um trabalho que eu tinha que entregar, mas eu entreguei, mas será que tá bom? Será que não tá bom? E isso começa a sobrecarregar ele. Então, ele deixa de ser uma pessoa leve. Não, eu fiz o trabalho, eu vou entregar, eu vou esperar o feedback, vou agir a partir disso, do que eu receber. Não, ele é todo momento, ele tá lá que alguma coisa pode acontecer de errado. O próximo é o hiperrealizador. É aquele cara que chega em primeiro lugar, é faca na caveira, mata no peito tudo que acontece, mandou, ele faz, tá na pior situação do mundo, ele vai, não, eu coloco, eu faço tudo. É como se fosse o Cristiano Ronaldo, tá? Até pode ser uma prepotência dele fazer isso, mas ele faz por onde? Então ele é um hiperrealizador que faz as ações necessárias para isso, né? Então é o cara que acha que ele pode tudo, ele é bom em tudo. O problema é, quando isso é exagerado, ele deixa de trabalhar em equipe, ele não quer saber mais dos outros, ele cria realmente uma soberba e fica sobranceiro com aquilo. Ele fica de, meu, ninguém pode, deixa comigo. Não, ele não fez, ah, não tem problema, não, eu faço, eu sou bom, eu sou o melhor. Né? Então, isso é um sabotador também. O insistente, ele busca excessiva, ele tem uma busca excessiva pela perfeição. Uma coisa é querer tudo correto, certo? Eu quero tudo do jeito certo. Outra coisa é você querer achar pelo em ovo. Então, o insistente, ele. Você está dando uma aula e ele está lá. Isso aí eu já sei. Mas isso daí, você é louco. Isso daí já tá comigo, entendeu? Eu sou o cara. Ele tinha. Vou dar outro exemplo, vai. O cara tinha uma alface no dente. O professor tá dando hora de uma alface no dente. Aí ele começa a olhar para aquilo. Pode ser o melhor professor do mundo, pode ser o Leandro Carnal te dando uma aula de história ali, e ele vai que, meu, ele tem não é possível, uma alface no dente, eu não consigo. Ele insiste naquilo, ele não consegue desvincular que o cara tem uma alface no dente para prestar atenção, ele não consegue. E aí ele começa a achar que o mundo dele se fechou. Então, quanto mais insistente você é pior, porque você cria uma barreira. Ah, eu não posso entrar ali porque o cara pode acontecer alguma coisa nesse momento, daquela insistência que eu tenho, e eu fico sempre naquilo. E é uma pessoa que
ele não consegue aproveitar os momentos. Vai ter momentos bons que ele não vai conseguir entrar de cabeça. Porque o feito é a frase do insistente. O feito tem que ser perfeito. Não pode só ser feito, tem que ser perfeito. Entramos no próximo, vítima. Tudo que acontece de ruim, você acha que a culpa é sua. Caiu um prédio lá na cidade, lá no centro. Putz, a culpa é minha. Nossa, eu pisei muito forte no chão, o prédio caiu. Pô, meu, você entra numa paranoia que você acha que tudo, a culpa do mundo é sua. Então a economia do Brasil tá ruim, a culpa é sua, porque você gastou, você guardou seu dinheiro, você tinha que colocar o dinheiro para correr. Então esse é o cara vítima. Quanto mais vitimizado você fica, menos também você aproveita essas oportunidades que podem acontecer. Aí a gente tem o hiperracional. O hiperracional é aquele cara assim, isso não faz sentido, quero dados, quero números, da onde vem isso? E eu confesso que eu sou um pouco assim. Eu fico, alguém tá falando, para, mas de onde você tirou isso? Eu fico fazendo isso. Então eu tô nesse nível de sabotador. Ah, mas não acredito. É quem te falou isso? Aí você conheceu essa pessoa onde? Não, mas esse dado seu está incorreto. Não, acho que você tirou da fonte errada. Então, o problema não é você pedir dados para a pessoa concluir o que ela quer falar. O problema é que isso acaba gerando que você acaba não escutando o que a pessoa tem a dizer. Às vezes a pessoa pode falar, você fica, tá bom, vai lá, pesquisa de boa, depois vê se é verdade, se não é, se foi fake news, se não foi, mas não fica todo momento, deixa a pessoa falar, ela quer ser ouvida também. Então, esse é o hiperracional. O inquieto. O inquieto, ele começa várias atividades, não termina nada. Nada. Até uma dica bem legal para quem deu um inquieto muito alto é fazer mindfulness. Então, no YouTube tem algumas técnicas que é para controlar o foco. Porque o inquieto é aquele cara, vou fazer faculdade. Ele entra na faculdade e não termina, ele sai. Aí sempre vai ter alguma coisa que ele vai jogar de desculpa. Então, esse é o cara inquieto, começa e não termina. E aí a gente tem o controlador. O controlador, ele quer saber de tudo, ele delega, mas sempre tá olhando as pessoas. Então aquele, você faz isso pra mim? Aí a pessoa faz? Tá bom. Aí você vai lá, começa a fazer alguma coisa, a pessoa tá te olhando, se você tá fazendo certo. Ele não confia nos outros. Quando o amigo pergunta como foi a viagem, então um amigo seu viajou e chegou lá e encontrou outra pessoa e fez uma amizade. Aí esse amigo volta e fala assim, como foi a viagem? Aí você fala pra esse controlador, foi legal, conheci o José lá na viagem e tal. Ele é o José? Como que o José é? Agora você virou amigo do José, né? Ele é controlador, ele quer controlar a sua amizade, ele quer controlar as suas coisas. Então ele fica impulsivo naquilo de querer controlar. E o problema, voltando nessa mesma moeda, não é você querer controlar tudo. Pode controlar tudo, mas desde que você saiba administrar, tá? Então todos esses sabotadores são bons, mas eles também são ruins se exagerarem. Então tem que sempre saber dosar, tá? É bem. Esse é o lado bom do sabotador, é o que você pode ganhar com isso. Pensa nisso, o que eu posso ganhar sendo totalmente esquivo? Quais são as possibilidades que isso pode ter? Eu posso sair de uma briga que é bom evitar, uma briga no trânsito. Ok, legal. Mas qual o lado ruim de ser tanto esquiva? Talvez eu poderia ter conseguido um direito dentro de uma loja, fui comprar algum produto, aí fui trocar, o cara começou a falar muito alto comigo, eu desisti. Tá, mas é o seu direito de trocar o produto, ok? Então tem o lado positivo e o lado negativo. Mas para terminar, para você não ficar tão bravo assim com o seu tipo de sabotador, que às vezes você vai ser a pessoa certa no lugar certo. Mas claro, isso daí pode acontecer a todo momento. Sim, mas às vezes você sendo a pessoa certa, com o sabotador certo, até dentro de uma equipe multidisciplinar aí dentro do trabalho, dentro de casa, cada um vai ter um inimigo interno. E esses inimigos internos juntos pode dar um resultado bem grande, né? Então a gente tem que sempre ficar prestando atenção nesse nosso sabotador, como que eu estou agindo referente a ele. Ok, galera, então entrando aqui nas ciências das emoções, agora que você já descobriu todo o seu sabotador, então ciências das emoções, aquilo nosso cérebro primitivo emocional, que são as nossas amígdalas, as amígdalas corticais, detectores de ameaças, que ela faz um sequestro emocional do nosso neocórtex. E ela busca por um padrão e repertório, luta ou fuga. Então, abaixo do nosso cérebro, bem atrás do olho assim, tem a nossa amígdala. E é um cérebro primitivo. Então,
ele não pensa racionalmente, ele age. É como se a gente dividisse o cérebro numa casa e o andar de baixo dessa casa é o cérebro, desculpa, é a amígdala. E nessa amígdala é onde a gente tem todas as nossas reações. E a gente tem uma fuga emocional. A gente está muito nervoso, vai para cima e bate alguém. Foi uma fuga emocional que você teve. Então a sua amígdala falou mais alto do que a parte de cima do seu cérebro, que é a parte das emoções. E isso pode gerar realmente a luta ou a fuga, certo? Ou aproveitar essas oportunidades. Então você pode ter um surto do nada com alguma situação que às vezes é pequena, porque a sua amígdala chegou a falar mais alto, ok? Do que o seu neocórtex, que é o nosso cérebro moderno, que é o nosso cérebro racional. Isso é importante da gente saber. Aqui agora, eu tentei aumentar aqui de novo, e realmente essa imagem não fica boa, mas no celular eu sei que vocês têm, que eu já mandei, mas pega essa necessidade, esse painel do lado esquerdo, necessidade, expectativa, é atendida, sim, não, sentimento bom, sentimento ruim. Então, pensa numa necessidade que você tem que está nesse papel. Essa ação vocês vão fazer depois que eu vou mandar um joguinho para testar as emoções de vocês. E também vou mandar um arsenal do conhecimento, que é para vocês testarem o autoconhecimento de vocês. Então tem aí necessidade. Vou pegar a necessidade dentro do sustento, nutrição. Então a minha necessidade é nutrição. Qual a minha expectativa em relação à nutrição? Ah, comer bem, para ficar nutrido, comer bem, tá? Comer bem o essencial ou gula, exagerado. Então eu vou atender essa minha expectativa que é comer bem, que atendo a minha necessidade, que seria nutrição. E essa necessidade, se eu comer moderado, eu posso gerar o quê? Um sentimento bom, positivo. Se eu comer exagerado, eu começo a criar uma culpa. Então foi um sentimento ruim. Eu atendi a minha necessidade, atendi a minha expectativa. Só que gerei o quê? Um sentimento bom ou um sentimento ruim. Então, isso é uma coisa que a todo momento a gente tem que vigiar para saber se realmente a minha necessidade vai atender a minha expectativa e se isso vai ser bom ou ruim. E aí tem uma lista de falsos sentimentos, dos sentimentos lá em cima, necessidades, ok? Para vocês trabalharem bem na ferramenta que eu vou mandar para vocês realizarem essa ação. Agora vamos entrar no PROR. O que é o PROR? Não é o prior do Big Brother, é o PROR. É o pare, reflita, observe e responda. Então, o PROR é uma técnica que os coaches costumam utilizar, né? Alguns coaches, outros não costumam usar muito, até porque é uma técnica nova que surgiu diante de muitas outras que foram feitas, e é uma técnica muito eficaz. Então, foi comprovado que ela tem 96% de assertividade, o PROR. Os outros 4% a pessoa surtou mesmo e não voltou ao normal. Mas vamos lá. Então, o que seria o PROR? O P de pare. O que é pare? É para você dar um tempo para o seu neocórtex, que é a parte do seu cérebro racional. E você vai se dar conta do que está acontecendo. Qual que é uma dica quando tudo está caindo? Contagem regressiva. Ah, mas é primitivo, sim, mas pode dar certo. Você começa 10, 9, mas não para estourar, né? Não faz de 1 a 10 não, que é pior. Faz diminuindo. 8, 7. Ou respiração. Quando você respira profundamente, segura um pouco o ar, o seu estresse chega a diminuir. Então, esse é o pare. Então, tá naquela situação muito nervosa, vai estourar com tudo, pare. Primeira coisa, identifica que você tá saindo do seu controle emocional e pare. E aí você vai aonde? No R de reflita. Vale a pena eu entrar nessa briga? Será que essa luta eu quero participar? É essa guerra que eu quero lutar? Isso é meu? Então, olha essas perguntas. Isso é meu? Me pertence aonde eu vou entrar? Essa luta é minha? Certo? Ou não? Então, tenha em mente sempre isso. Se vale a pena entrar numa briga, se essa é a guerra que eu quero lutar e se essa guerra é sua. Porque se a guerra às vezes é do outro, deixa o outro tentar resolver a situação. E espera. Então, pare, reflita, observe. O que é observar? As emoções são contagiosas. Então, você pode nomear seus sentimentos. Observou? Fala assim, meu, você parou. Viu que tá nervoso, parou, respirou, refletiu, meu, essa luta não é minha. Não é minha, eu não quero batalhar por ela. Observa e coloca um nome ao sentimento. Eu senti raiva, eu tô com ódio ou não.
Quais são os sentimentos daquele momento? Ah, estou pensando em ficar alegre, mas está difícil, mas você está respirando. Qual a sensação física que você tem nesse momento? E qual a necessidade? Vai atender? É uma necessidade que vai gerar uma expectativa em você e que vai ser um sentimento bom ou ruim, que é aquele quadro anterior? Então você tem que pensar nisso. E por último, o R de responda, não é de reaja. Então você parou, respirou, refletiu, observou e pum, foi para cima. Não, é o R de responda, ok? E dentro desse responder, a gente tem um quociente de adversidade. Então tá aí, ó, de 1 a 10, nosso termômetro aí. Então de 1 a 3, então você parou, contou, respirou, tá calmo, refletiu se valeu a pena ou se não valeu a pena, se essa guerra é sua, você observou, aí você categorizou a sua emoção, aquela se era raiva, se era ódio, o que que era, e aí você vai responder. De 1 a 3, você respirou e esqueceu, passou, acabou. De 4 a 6, você vai responder calmamente. Então a pessoa te deu um esbarrão na rua, você olhou, a pessoa, desculpa, você foi embora. Então foi de 1 a 3. De 4 a 6, a pessoa pisou no seu pé, você já virou e falou assim: "Ô, você não tá vendo onde você tá pisando?" Então você foi, respondeu calmamente, mas você falou: "Ó, você tá vendo onde você tá pisando?" Usou um tom mais agradável. De 7 a 9, a pessoa pisou no seu pé e falou assim: "Ô, meu, olha pra onde você tá pisando, cara. Não tem olho, não. Presta atenção." Respondeu intensamente. E o caos total quando você manda para aquele lugar, manda para casa daquele cara lá que você conhece e por aí vai. Então é o caos total, é o nível máximo. Se uma pessoa está nesse nível máximo, que é o caos, você vai tentar parar, respirar. Qual que seria o melhor método para você nessa situação? Isso é inteligência emocional. Isso é uma coisa que você deve pensar e refletir. Então, passando aqui, essa vai ser a nossa ação, que vai ser completar o arsenal do conhecimento de vocês, ok? E eu vou mandar uma situação para vocês responderem na casa de vocês tranquilo aí, sobre estresse. Dentro desses sabotadores, dentro desse PROR, ok? Mas para vocês já aquecerem, pensem numa situação, 30 segundos para isso, numa situação em que vocês perderam a estribeira, vocês deixaram o controle sair do normal, vocês tiveram uma atitude muito ruim que vocês depois se arrependeram. 30 segundos para você pensar, pensa nela. Beleza, agora que vocês pensaram, a ação de vocês, uma das, essa vai ser a primeira. Se vocês tivessem usado o PROR, o parar, né, o refletir, o observar e o responder, esse dia que você perdeu a estribeira, ele seria diferente? Se você falar assim, ah, seria, tá. O que você faria então naquele momento? Escreve no papel, escreve para você, ok? Então eu vou deixar isso como uma das ações que a gente vai fazer hoje. Galera, eu tenho aqui, ó, dúvidas? Alguém tem dúvida? Alguém quer falar? Alguém quer escrever alguma coisa? Rapidinho. Esperar aí um minuto, ver se alguém quer falar alguma coisa. Tá tudo claro para vocês? Não, parece que não tem ninguém, ninguém tem dúvida. Ok. Então, a gente fica por aqui. A próxima aula. Enquanto você fica na pergunta fundamental da vida, de quem é você? Who are you, que é em inglês, quem eres tu? Ou salam aleikum aqui, que eu não sei falar árabe, se prepare para a próxima aula que é sobre empatia. E o tema dessa aula é muito bom. É assim, você não sabe o que é empatia. Não é pergunta, não é nada, é uma afirmação. Você não sabe o que é empatia. Se você acha que sabe o que é empatia, então amanhã a gente vai chegar a ver, parece que tem aqui tudo claro, adorei. Beleza. Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Antes de terminar, vou dar aqui a dica do livro. Livro de hoje, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então, aqui tem um passo a passo, muito bom esse livro,
ok? Dá para vocês lerem assim, é uma leitura muito gostosa e flui. Uma leitura muito boa. Depois eu vou dar até umas dicas de como vocês podem fazer para ler um livro de forma mais eficaz aí. Beleza, galera? Acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Tá na minha lista, mas achei que era antigo. Não, não é antigo não. Livro top aí. Beleza? Olha lá, Janaína já tem o livro também. É um livro muito bom. Tem a versão pequena de bolso, que é mais barato, tem a versão maior. Aí vai de vocês. Então, fiquem com Deus. Até amanhã, 7 horas. Vocês não sabem o que é empatia, você não sabe o que é empatia, eu também não sei o que é empatia. A gente vai descobrir amanhã o que é empatia. Tamo junto, saia da merda. Valeu!